Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então aqui ao nosso curso. Estamos falando sobre revisão judicial dos contratos. Especificamente, estamos analisando o regime jurídico trazido pelo Código Civil e ainda estamos falando sobre os requisitos que devem estar presentes para que a revisão judicial do contrato seja possível. Muito bem. Começando então aqui o nosso compartilhamento. Nós já estudamos no vídeo anterior aqueles requisitos que eles estão previstos na lei, né? Especialmente, no caso, no Código Civil. Porém, a jurisprudência acabou criando um requisito adicional para que a revisão contratual seja possível. E este requisito é exatamente a ausência de mora. Então, a jurisprudência vem e coloca a ausência de mora como requisito. Mas, professor, eu estou olhando aqui os artigos 317, 478 do Código Civil e não fala nada sobre a ausência de mora. Pois é, porque este requisito não está na lei. Repito, ele é um requisito adicional criado pela jurisprudência. Então, né, como se já não bastasse a dificuldade que é você rever um contrato por causa daquela problemática envolvendo o que seria motivo imprevisível ou não, que nós trabalhamos no vídeo anterior, não bastasse aquilo, cria-se mais um requisito, a ausência de mora. Então, para a jurisprudência, sobretudo aqui a do STJ, para você pleitear uma revisão judicial de um contrato, o sujeito não pode estar em mora. Bom, a jurisprudência do próprio STJ diverge quanto à exigência desse requisito. O que acontece é que nós temos julgados do STJ que exigem este requisito da ausência de mora. Eu dou como exemplo esse recurso especial aqui, o número está aí na tela para você, se você quiser depois, para dar uma complementada nos estudos, dá uma pesquisada, dá uma lida no julgado, pelo menos nessa parte referente, né, à ausência de mora, mas é um exemplo de julgado do STJ em que ele exige esse requisito para a revisão contratual, não obstante a falta de previsão legal. O STJ, há um tempo atrás, o que ele fez? Ele editou uma súmula, que é a súmula 380, dizendo: a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Então, o que isso significa? Isso significa que não é porque eu entrei com uma ação de revisão de contrato que isso vai impedir a caracterização da minha mora, enquanto autor dessa ação. Então, o STJ diz, através dessa súmula, que a simples propositura de ação de revisão de contrato por si só não é suficiente para frear a mora, para impedir a caracterização da mora, tá? E aí a doutrina fala que, de maneira implícita, essa súmula coloca a ausência de mora como requisito para revisão contratual, né? A súmula, está aqui o texto dela, ela não fala expressamente, olha, para você rever um contrato não pode estar em mora. Ela não fala isso. Mas fazendo uma interpretação do texto dessa súmula, a doutrina fala que, implicitamente, a súmula coloca a ausência de mora como requisito para revisão, tá? Porém, não obstante o julgado que eu mostrei para vocês, não obstante essa súmula que nós acabamos de ler, o próprio STJ, em alguns momentos, parece mitigar o seu próprio entendimento. Então, há uma certa divergência
dentro da própria jurisprudência do STJ. E aí eu trago aqui para você esse entendimento do STJ de que a cobrança de valores abusivos por entidades bancárias descaracteriza a mora do devedor. Né? Descaracteriza a mora do devedor. Então, o STJ fala, ó, se você tem um banco que está te cobrando um valor, e este valor é abusivo, não vai haver mora. Não vai haver mora. Isso descaracteriza a mora. Ah, por que você não pagou? Porque o valor é abusivo. Porque o banco está me cobrando um valor abusivo. E se o banco está me cobrando um valor abusivo, isso descaracteriza a mora do devedor. Eu não paguei justamente porque o valor é abusivo. Então não há que se falar em mora. Ok? Só que aí você pensa, da onde o STJ tirou isso? Ele tirou desse enunciado, o enunciado 354 da 4ª Jornada de Direito Civil. Então, esse enunciado ele funcionou como uma inspiração para o STJ. E o enunciado fala: a cobrança de encargos e parcelas indevidas ou abusivas impede a caracterização da mora do devedor. Então, o STJ pegou esse enunciado doutrinário e formou aquele entendimento. Percebeu? E esse entendimento que eu destaquei aqui para vocês, ele evidentemente mitiga esse requisito da ausência de mora, como requisito para revisão contratual. Então, é importante você saber, a doutrina, a jurisprudência do STJ diverge. Tem julgado que exige, tem julgado que mitiga, que não exige, como, por exemplo, esse entendimento aqui de valores abusivos cobrados por entidades bancárias. Esse enunciado expressa o posicionamento da doutrina majoritária. Se eu estou cobrando um encargo, uma parcela indevida ou abusiva, não há que se falar em mora do devedor. Ele não pagou justamente porque o encargo, porque a parcela é indevido ou é abusivo. Só que aí vem a dúvida, né? O que são encargos abusivos? Aí é que tá, né? O que são encargos abusivos? Pois é. E para falar sobre encargos abusivos, você tem que lembrar o seguinte: o STJ, ele entende que as entidades bancárias não se sujeitam às limitações da lei de usura. A lei de usura, ela é uma lei antiga, bem antiga aqui no Brasil, é uma lei da década de 30, mas que ainda está em vigor. E é a lei que proíbe a cobrança de juros acima de um determinado limite. Então, a lei de usura vem, traz o limite de juros até aquele montante, você pode cobrar, até aquele valor, você pode cobrar de juros. Passou daquilo, você acaba caindo no campo da agiotagem. O agiota, ele é aquele que empresta dinheiro a uma taxa de juros superior à permitida pela lei. O que é vedado, né? Não se admite agiotagem no Brasil. Então a lei de usura vem e prevê um limite. Ó, em termos de juros, você só pode cobrar até tanto. Está lá na lei. Passou disso é ilegal. Não pode, porque enquadra como agiotagem. E o STJ vem e fala que banco não se sujeita às limitações da lei de usura. Então, isso complica o nosso entendimento aqui do que seriam esses encargos abusivos. Né? Porque se o banco não se sujeita à lei de usura, fica mais difícil. Nesse sentido, o STJ editou a súmula 382, que fala a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade. Zero. Agora, em que pese essa discussão na jurisprudência, doutrinadores como Flávio Tartucci falam que, para ele, pelo menos, a ausência de mora não é requisito para se rever contrato. Tá? Então, o Tartucci ele é muito enfático, falando, olha, a ausência de mora não é requisito para se rever contrato. Concorda? Não está na lei. E o professor Fábio Podestá, ele tem um entendimento de que, na grande maioria das vezes, isso é verdade, né? Aquele que está em mora é quem mais precisa da revisão, justamente para demonstrar a abusividade do contrato. Percebe como as coisas não se encaixam, né? A temática da revisão judicial dos contratos é cheia de problemas. Então, quer dizer, na grande maioria dos casos, o que a gente vê na prática é que o cara que está em mora, que não está conseguindo pagar aquele encargo, ele é o que mais precisa da revisão do contrato. E aí, se você vem e coloca a ausência de mora como requisito, como é que fica a revisão? Né? Então, é uma situação muito complicada. Não obstante este problema relacionado à ausência de mora, nós teríamos aí um outro requisito adicional para a revisão dos contratos, que, pela jurisprudência, seria o depósito da parte incontroversa, podendo esse depósito ser feito em juízo ou fora dele. Então, veja a dificuldade. Temos aqueles 6 requisitos que nós estudamos, previstos pelo Código Civil. Vimos a dificuldade que é você encontrar um motivo imprevisível aos olhos da jurisprudência. Não obstante, criaram o requisito adicional da ausência de mora e mais um requisito adicional, né? Depósito da parte incontroversa. Então, tudo bem. Você está com dificuldade de pagar, por exemplo, um parcelamento, a parte incontroversa você tem que depositar. A parte incontroversa você tem que depositar. O que passar disso, aí a gente discute. Então, se você estava pagando uma parcela de 10 mil e agora está tendo que pagar de 15 e você quer discutir os 5, porque você entende que esses 5 mil são abusivos, deposita os 10, parte incontroversa, depósito em juízo ou fora dele, tanto faz, deposita os 10 e vai discutir os 5. Ok? Esse requisito aqui do depósito da parte incontroversa ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015. Porque o CPC de 2015, no artigo 330, parágrafos 2º e 3º, pegou esse requisito, que anteriormente era um entendimento jurisprudencial apenas, e positivou, agora é texto de lei, esse requisito aqui. Agora está no CPC, artigo 330, parágrafos 2º e 3º. Olha lá, parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia da petição inicial, discriminar na inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Então, você está no bojo de uma ação de revisão. Aquilo que é incontroverso tem que continuar pagando. A parte incontroversa você tem que continuar depositando, tem que continuar pagando no tempo e modo contratados. E se quando você entrar com a ação, na sua petição inicial, você não discriminar
aquela parcela, aquele valor que você pretende controverter, isso é causa de inépcia da petição inicial. É uma causa de inépcia da petição inicial. Ou seja, o que o CPC 2015 fez? Pegou esse requisito e transportou para dentro da lei. Positivou agora no texto legal. Percebeu? Então, mais uma dificuldade para você rever contrato no Brasil. Se eu desrespeito a regra, inépcia da petição inicial. O processo vai ser extinto, etc, etc. Pois bem, esse requisito, diga-se de passagem, é bem verdade que, embora torne, de certa forma, a revisão do contrato mais difícil, penso pelo menos assim, é fato que a doutrina salienta que o requisito está de acordo com a boa-fé objetiva. Tá? Então, o princípio da boa-fé objetiva, trabalhado por nós aqui no curso, é o princípio que inspira essa norma. Essa norma está de acordo com o princípio da boa-fé objetiva. Por quê? Se o sujeito deseja rever o contrato, ele primeiro tem que provar a sua pontualidade, tem que cumprir com a sua parte, né? Tem que cumprir com a sua parte. Se não, por que fez o contrato? Então, o que é incontroverso tem que depositar e tem que continuar pagando. Aquilo que você for controverter, beleza, aí você discute no bojo da ação. Tudo bem. Agora, se de um lado nós temos esse dever imposto ao devedor, de outro lado, via de mão dupla, esse depósito feito pelo devedor do valor incontroverso, pode ser judicial ou extrajudicial, tanto faz, o credor tem que aceitar esse depósito. Tem que aceitar. É via de mão dupla. Se ele não aceita, ele viola o mesmo princípio da boa-fé. Então, se por um lado o devedor tem que depositar o valor incontroverso para mostrar a sua pontualidade, o credor, uma vez efetuado o depósito do valor incontroverso, o credor tem que aceitar esse depósito. Se não aceita, ele viola a boa-fé objetiva. Porque, veja, se o credor não aceita o depósito, não aceita, se recusa a receber o pagamento nesses casos, o que ele faz? Ele desrespeita o duty to mitigate the loss. Lembra? Conceito que a gente já estudou aqui, dentro do estudo da boa-fé objetiva. O credor, ele tem o dever de mitigar o próprio prejuízo, de abrandar a própria perda. E não deixar que essa perda fique maior. Então, ele viola, se ele não aceita o depósito feito pelo devedor da parcela incontroversa, ele viola a boa-fé objetiva, mais especificamente, violando o instituto do duty to mitigate the loss. Dever de mitigar a própria perda. Tudo bem? Bom, diante disso, meus amigos, vamos parando esse vídeo por aqui. E com isso eu termino a revisão judicial dos contratos no Código Civil. Tá? Vimos os requisitos, tudo bonitinho, alguns problemas, alguns aspectos jurisprudenciais. E com isso eu paro o assunto da revisão judicial por aqui, nos termos do Código Civil. Agora, de maneira rápida e simples, no próximo vídeo eu vou tecer alguns comentários, já vou só deixar aqui mostrado para você, alguns comentários sobre o regime jurídico de revisão contratual no Código de Defesa do Consumidor. Porque, como eu disse, né, no começo desse ponto, nós temos dois grandes regimes jurídicos para a revisão de um contrato. O regime jurídico do Código Civil, aplicado de forma
específica para os contratos de natureza civil, e o regime jurídico do CDC, aplicado de forma específica para os contratos de consumo, tá? O nosso curso não é um curso de direito do consumidor, já temos aqui no canal playlist, né, uma playlist bem completa sobre direito do consumidor, mas só para a gente fazer alguns breves apontamentos, eu vou tecer alguns comentários sobre a revisão contratual no CDC a partir do próximo vídeo, tá bom? Com isso, nós vamos parando esse vídeo por aqui, interrompendo o nosso compartilhamento, e já fica o convite para você para o próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre revisão judicial dos contratos no CDC, e vamos ver se no próximo vídeo eu encerro a temática da revisão judicial dos contratos, para que a gente possa passar para o nosso próximo tema, tá bom? Se você está gostando aí do nosso curso, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer, ativa as notificações para você sempre ficar ligado, né, quando tem vídeo novo. A proposta do curso é sempre lançar vídeos diários, de segunda a sexta, né? Essa é a proposta, salvo feriados, finais de semana, etc. Mas de segunda a sexta eu estou procurando sempre lançar um vídeo para vocês. Ou eu lanço na hora do almoço, ou mais à noite, né? A depender aí da agenda, né? De gravações, enfim. Mas, se você está gostando, ajuda aí a gente a crescer, tá bom? Que é muito importante. Forte abraço, até o próximo vídeo.